Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro Pão Nosso, do nosso queridinho Chiquinho de Jesus. Abrindo aqui ao acaso para ver qual o ensinamento que Deus vai mandar para nós outros neste domingo abençoado. Caiu aqui nesse livro aqui, no capítulo 69. Se você tem esse livro, Pão Nosso, capítulo 69. Tem uma passagem bíblica de Paulo de Tarso que nos diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha que ensinamento fantástico do Paulo de Tarso, que está em Hebreus, capítulo 3, do versículo 13. Se você tem a Bíblia, consulte lá a sua Bíblia agora. Vá lá em Hebreus 3, 13. Lá está escrito palavras de Paulo que nos diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Em cima dessa mensagem, desse ensinamento de Paulo, que está em Hebreus, Emmanuel, através do Chiquinho de Jesus, nos diz o seguinte: o conselho da exortação recíproca, diária. Olha só, então nós temos que exortar, ou seja, dignificar, enaltecer, considerar, respeitar o nosso próximo, seja ele quem for, todos os dias. Todos os dias. Por isso que ele fala, o conselho da exortação recíproca, diária, indicado por Paulo de Tarso, requisita bastante reflexão para que não se estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, porque amanhã ele não pode deixar nada para amanhã. Perdão, oração, a prática no bem, nada pode ficar para depois, pessoal. Tem que ser para hoje, ainda é tarde se for para hoje, porque era para ser ontem. Aí ele fala, salientemos que Paulo de Tarso imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade da valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Está vendo? No dia. Acreditam muitos que para aconselharem os irmãos necessitados, né? Vou repetir essa parte, olha. Acreditam muitos, né, que para aconselharem os irmãos necessitam falar sempre. Muitos acreditam que para ajudar os irmãos tem que falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Então, quantas e quantas pessoas nesse mundo, inclusive no meio religioso, acham que para ajudar o próximo tem que falar o dia inteiro, discutir, tentar convencer, né? Aí ele fala, importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, olha só, tá vendo? Porém, importa reconhecer, porém, né, que uma advertência, quando se constitua somente através de palavras, deixa invariável vazio após sua passagem. É verdade, as pessoas esquecem. Quando a gente tenta convencer as pessoas através de argumentos, ou até talvez da nossa própria eloquência, porque tem pessoas que têm tanta eloquência que concebem onde ele vai, ele convence as pessoas, mas isso não basta. Por quê? Quando ele dá as costas, tudo aquilo que ele fala, as pessoas esquecem. Porque entrou no cérebro
convenceu o cérebro, mas não entrou no coração. Ou seja, não transformou. Então, por maior que seja o eloquente, não é? Ele não deve passar a sua informação, transmitir sua informação para convencer. Não basta. Ele tem que tentar converter. É diferente. A religião existe para converter e não para convencer. O eloquente, Deus lhe deu essa possibilidade dele ser eloquente, dele ser, né, ter lábia, né, palavras melífluas. Deus concedeu essa oportunidade a ele para ele converter e não convencer. Por isso que ele fala aqui, né? Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando constitua somente através de palavras, deixa invariável vazio após a sua passagem. É o que Emmanuel fala. Qual ocorre no plano das organizações físicas, igual acontece na matéria. Não é? Edificação espiritual alguma se levantará sem bases. Tem que ter bases. O exortai-vos uns aos outros, que Paulo de Tarso falou, representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. O exortai uns aos outros é isso. Ajudar o outro não é através, né? Convites e conselhos transparecem com mais força do que do exemplo de cada um, tá vendo? Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. O maior ensinamento que existe, o que transforma as pessoas, é aquele que a gente passa através do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres, a que se devotou no mundo, não é? Que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos e a humanidade ao caminho de elevação. Olha o que ele fala aqui, tá vendo? Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres, tá vendo? A que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os seus deveres e obrigações contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho da elevação. Tá vendo? É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco, que é Paulo de Tarso, nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem dos enganos fatais. Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Então, nós temos que aproveitar o hoje, a cada instante, a cada segundo, a cada minuto de nossa existência, nós temos que exortar o nosso irmão, como fala Paulo de Tarso, hoje, não é? A todo instante, através do exemplo, da paciência, da tolerância, da transigência, do perdão, da resignação, do silêncio. É assim, é diário. É diário. Por quê? Um exemplo, se uma pessoa fala uma coisa e eu me irrito, eu solto os cachorros, por exemplo, vamos dizer assim, o que vai acontecer? Qual é o exemplo que eu dei? Não, o exemplo que eu tenho que dar tem que ser da resignação, da aceitação. Isso sim é um exemplo que tem que ser feito diariamente para que todos vejam e sigam esse exemplo. Só quem faz isso estará imunizado contra as investidas do mal que nos cercam e contra qualquer tipo de doença. Essa é a verdadeira imunidade, não é vacina. A maior imunidade que existe para todas as doenças da alma e para as investidas dos contrários são as nossas atitudes, ação e pensamento diário, a todo instante. Essa é a nossa invulnerabilidade. Essa
é a nossa imunidade para qualquer patologia. Fica aí para a nossa reflexão. O ensinamento de hoje caiu esse. Abrindo aqui ao acaso, através desse livro, né, capítulo 69. Hoje, ontem, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que, para a nossa família, principalmente em casa, com os familiares, é paciência, ficar calados, resignação, aceitação. É assim que a gente fica imunizado contra doenças, contra qualquer tipo de investida de forças contrárias. E agindo assim, nós estaremos ensinando, exortando, como diz Paulo de Tarso, todos aqueles que estão próximos de nós. Fica aí para a nossa reflexão. Um bom domingo para todos.